Oi, pessoal. Então, na aula de hoje a gente vai ver bem rapidamente alguns efeitos de luz, né, que aqueles tipos de iluminação que a gente viu, eles podem trazer, né, alguns efeitos que podem ser alcançados com algumas técnicas de iluminação que a gente já viu, né. Só lembrando, gente, semana que vem, né, que eu havia programado uma aula ali, uma aula de análise, né, mas eu vou deixar para a gente fazer a prova semana que vem, né? No horário ali de aula eu vou deixar disponível a prova e aí todo mundo acessa, né? Vocês vão ter tempo ali para fazer a prova, ok? E aí depois é só enviar novamente para mim, ok? Bom, então só para recordar ali um pouquinho, né? A gente viu lá na primeira aula que alguns objetos eles têm essas propriedades de reflexão de luz, né? E os objetos preto, em particular, eles não têm essa propriedade de reflexão, né? Eles têm a propriedade de absorção da luz, né? Então eles não refletem a luz, a não ser, né, que ele possua uma superfície brilhante. Aí ele vai conseguir refletir a luz, né? Então a gente utiliza, né, pode utilizar um fundo preto, no nosso caso aqui, né, para a gente dar destaque para algum objeto, tá? A gente pode utilizar esse fundo preto, né, porque daí ele não vai haver reflexão, ele vai deixar a atenção total do objeto para o objeto da frente, né, dando destaque. Okay? Mas a gente tem que pensar o seguinte, se não há reflexão do fundo, né, provavelmente esse objeto ali da frente, ele vai ter só a sua visão frontal, ou seja, não vai haver uma reflexão de luz atrás dele, né, desse objeto que está ali sendo focalizado, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso porque talvez precise haver ali a composição de um contraluz, dependendo da foto. Então, quando a gente tem ali uma foto de objetos ao fundo preto, né, ali não há em si problemas, né? Mas quando a gente observa a foto de modelos ao fundo preto, como é o caso aqui do lado esquerdo, né, a gente observa que os tons mais claros eles têm contraste, eles têm destaque, né, que é o rosto e um pouco uma parte do figurino ali do vestuário. Mas o cabelo em si, que é a parte mais escura, ele fica sem destaque, né, ele fica quase que escondido ali. E ali no lado direito, que é o lado oposto, né, no caso oposto, a gente tem o fundo branco. Ele já tem mais destaque para o cabelo, né, que seria o contraste, para o figurino também um pouco, né, que é um tom de azul ali, mas o rosto ali ele já começa a se confundir um pouco ali na borda, né, do rosto. E aí, no caso do meio, que é um fundo neutro, um fundo cinza, a gente tem ali, eu consigo observar um pouco mais de equilíbrio, né? O que quer dizer em relação ao destaque das partes. Então, o cabelo está destacado, né? O rosto também tem destaque e o figurino também tem destaque. Então, ali nesse caso, o fundo neutro, o fundo cinza, daria destaque para todos. Só uma observação, não estamos entrando em questão de mérito aqui de qual que é melhor ou qual que é pior. A gente só está falando a questão do fundo, preto ou branco, para obter destaque. Então, como eu havia citado ali no primeiro slide, né, a gente pode ser que necessite de alguma compensação. Aqui a gente vê três casos em que a gente tem ali o fundo preto, né? A iluminação acontece ali, tem até no primeiro caso ali em cima, né, de um rebatimento de luz, tá? Só que a gente consegue ver nitidamente que uma luz ali, ela não traz uma profundidade, né? Ele não tem outras partes da modelo destacados, né? Não que esteja ruim, de novo, nós não vamos entrar em mérito de que
está bom ou o que está ruim. É só que não há um destaque de uma profundidade. Então a foto da modelo ela fica um pouco mais chapada, né? Tanto no segundo exemplo ali a gente consegue, embora tenha luz presente ali no cabelo, né? A gente tem um foco de luz somente, né, frontal, o fundo preto, né? E como o fundo ele não reflete luz, ele absorve, se houver alguma luz apontada para o fundo, ele não vai refletir na modelo. Então, o que acontece? A gente precisaria ter um contrabalanço ali, ou seja, um contraluz. Ali no terceiro caso ocorre a mesma coisa, né? Embora a gente tenha visão total do rosto da modelo, né, dos olhos, do rosto, do cabelo, né, uma parte do corpo ali, e da mão também, a gente não tem essa questão da profundidade, né? Não há o contraluz para dar esse efeito de profundidade. Bom, aqui nesse slide a gente já tem alguns casos diferentes, né? Com o fundo preto, mas a gente tem aí um contraluz presente, né? No primeiro modelo ali a gente consegue perceber uma dimensionalidade diferente, né? Existe ali uma luz principal, né, lateral e frontal, mas também há um contraluz ali que dá uma profundidade maior que eles chamam de luz de recorte. Okay? No segundo exemplo também, né, existe ali já a luz de cabelo, né, a modelo está um pouco mais lateral, daí já há a presença um pouco mais de uma luz diferente, né, ela incide em uma parte do corpo de forma diferente. Okay? E no terceiro ali exemplo, a gente vê uma luz frontal chapada também, né, com fundo preto, mas já existe um outro tipo de objeto sendo destacado ali no fundo. Ou seja, a gente tem ali a concorrência, né, de objetos. A gente observa a modelo, mas também consegue prestar atenção ali no fundo. Então a nossa atenção já fica um pouco mais dividida. Quando a gente tem fotos com o fundo branco, a gente também pode utilizar ele para dar destaque, né? Mas lembrando, o branco ele é a reflexão total de um foco de luz. Então esse foco de luz que eventualmente vai incidir sobre esse fundo branco, ele vai refletir, ele vai retornar. E aí pode ser que haja um caso oposto ao fundo preto, né? A gente vai ter de repente aí, se houver a incidência de uma luz muito forte lá ao fundo, né? Talvez haja a necessidade de fazer uma compensação aqui na luz principal, né, que é o caso dessa foto aqui da flor, né? A gente observa o fundo branco tendo muito mais destaque do que uma luz que está incidindo sobre o objeto. Então aqui faltou, nesse caso, uma compensação, né, de luz. Aqui nesse slide a gente consegue observar um objeto ali retratado com fundo branco, né? Mas o que a gente observa? Pelo canal especular ali a gente já consegue observar que tem um reflexo de uma luz frontal. Ou seja, para compensar um pouco essa reflexão da luz que vem da parte de trás com fundo branco, né? Embora haja bastante destaque com fundo, a gente consegue observar bastante do objeto de forma frontal, porque existe uma luz fazendo essa compensação. Aqui nos dois outros exemplos, né, das fotos aqui das modelos, já não ocorre isso, né? Então a gente tem um fundo branco muito claro, né, embora a gente consiga enxergar o rosto, o corpo, o figurino, né, falta uma compensação de luz para dar mais destaque ao modelo do que ao fundo. Então o fundo está com muito mais destaque, né? No último exemplo, terceiro exemplo aqui, a gente observa bem o que isso causa, né? Essa falta de compensação de luz, né? Para compensar a luz que vem de trás, né? Luz branca, a gente perde muita informação no rosto, principalmente. A gente acaba tendo ali uma parte do rosto bastante escura. Então a gente fica com um olhar profundo, assim, com um olhar
lá atrás, né? Os olhos eles ficam fundos, e isso já não é muito bacana, né? E a gente perde bastante informação ali na parte do rosto também. Nesse slide aqui a gente já vê o caso oposto do slide anterior. A gente já tem uma compensação de luz bem maior, né, aqui no modelo. Primeira foto aqui, embora haja menos compensação, mas já existe, né? Então a gente já não perde informação de figurino, do próprio corpo, e aí o rosto também a gente já consegue perceber bastante essa compensação de luz. No segundo e no terceiro exemplo existe bastante compensação de luz, né, frontalmente. Até se a gente observar ali no olho, a gente vê o canal especular nos olhos, né, uma superfície brilhante que reflete a luz. Então a gente consegue observar pelo menos dois ali pontos de luz que estão compensando esse fundo branco ali, na parte frontal. E no terceiro exemplo também, existe ali a compensação de luz da parte frontal, então a gente já tem o ganho de bastante informação aqui na parte da frente. Bom, até então a gente estava falando ali de objetos, né, modelos, que eles têm uma característica, né, de opacidade, né? E a gente vai tratar agora de objetos bem mais complexos para a gente trabalhar a luz, que são os objetos translúcidos e transparentes. No caso aqui, o mais comum é o vidro. O vidro, ele, quando a gente vai trabalhar com ele iluminação, né, para produzir uma foto, ele é quase que uma incógnita. Assim, né? Por quê? A gente já tem a complicação da luz, ela transpassar o objeto. Né? Ela não, o objeto, que no nosso caso, o conteúdo dele ele não é opaco, né? Ele permite bastante a passagem de luz. Okay? E aí a própria forma dos objetos é o que traz essa incógnita de como que a luz vai se comportar. Né? Porque a gente vai ter a reflexão da luz dentro do objeto e refletindo sobre todas as formas. Né? Então isso vai complicar bastante. Okay? Então não existe para a gente retratar objetos translúcidos ou transparentes, no caso do vidro, não tem fórmula. É só a gente pensar um pouquinho assim, nas iluminações de forma básica e levar para teste ali na hora do estudo. Aí trabalhar em cima disso. Com a experiência a gente vai adquirindo um pouco mais de experiência, né, de conhecimento, de como trabalhar com esses objetos. Então a gente vê aqui nos dois casos, né, o primeiro caso ali do copo com água, foi colocado ali um pouco de corante, né, azul, minimamente, com o fundo branco, tá? Mas a gente percebe que a luz ela não está sendo compensada ali. Né? A gente tem, embora tenha ali um canal especular na lateral, né, na primeira foto, mas ele é bem pouquinho, não houve muita compensação. Okay? Então a luz ela não é incidida de forma adequada no objeto. No segundo exemplo ali também a gente tem vários exemplos de objetos transparentes, né, de vidro, e as próprias formas ali elas dificultam bastante, né, as cores também. Né. Você vê que todo objeto transparente ele deixa passar a luz e a gente consegue observar o que há no fundo ali, né, através do objeto. A gente enxerga a parede, enxerga a planta, enxerga reflexo de outras garrafas, enfim, né? Está bem complicado ali. Bom, aqui a gente também vai ver dois casos de objetos translúcidos, né, e transparentes, okay? Mas já trabalhados de uma forma diferente. Né? A luz ali atrás já está bem mais forte, ou seja, ela está então incidindo ali, o reflexo da luz traseira já está incidindo diretamente para nós, aqui em nossa direção, né? E aí o que acontece? A gente tem aqui no primeiro caso da cerveja, né? Cerveja é um objeto, um material, o próprio vidro, né? Ele é composto por
uma característica ali de translucidade. Então ele é um objeto translúcido, né, não é transparente. A diferença é que o translúcido a gente não consegue, quando passa a luz, né, a gente não consegue definir muito bem os objetos que estão ali atrás. A gente consegue ver que as duas garrafas ali atrás, elas produzem uma sombra, né, na lateral aqui da primeira garrafa, mas a luz, como está muito forte ali, o reflexo dela está muito forte, ela está passando direto aqui, tanto pelo líquido quanto pela garrafa, né? Então ela provoca um efeito até interessante ali. Se a gente observar as duas garrafas ao fundo ali lateral, elas não têm nada atrás, então elas não vão provocar essa sombra que está, como está aqui na primeira garrafa, né? Então ficou um efeito até interessante, assim, porque a luz que está incidindo lá atrás, ela está bastante forte, tá? Mesmo caso aqui do segunda foto, né, segundo exemplo, a gente tem uma luz bem forte ali refletindo atrás, então ela está incidindo aqui para frente e pelos atravessando os objetos, né, tanto o vidro quanto o líquido, que é um pouco mais translúcido, né. Então a gente tem cores diferentes ali, está bem iluminado, está bastante iluminado, né, e provoca ali quase que o mesmo efeito da primeira foto, né, do primeiro exemplo ali. A gente tem algumas que produz duas sombras laterais e o centro ali bastante iluminado, a gente consegue observar bastante. E tem um outro detalhe aqui nessa segunda foto, gente, que embaixo a gente tem uma superfície bem lisa, bem brilhante. O que isso provoca? O reflexo dos objetos, né? Então a gente vê ali para baixo o reflexo deles, ele dá um efeito bastante interessante. Isso só é possível porque a luz ali de trás, ela está bem forte, está conseguindo iluminar todos os objetos e a luz vai passando ali pela haste dos copos ali, tá? E vai refletindo ao longo da própria haste, né? Então ela vai iluminando ali. E embaixo, que é um pouco mais espesso, ele provoca bastante sombra ali na base. E aqui nesse slide a gente tem aí um objeto que é bastante retratado, né? Que são os vidros de perfume. São os perfumes, né? A maioria deles são confeccionados em vidro, né? Num suporte de vidro. Alguns transparentes, outros com cores, né? Alguns com uma textura diferente, alguns são bem translúcidos, outros são transparentes mesmo, como é o caso desse primeiro exemplo aqui, né? A gente vê que foi colocada ali uma luz ao fundo, né? Bem focalizado, bem concentrado. Isso permitiu com que ele passasse, apesar de ele ser bem transparente, mas a luz está bem focalizada, né, num ponto só. E isso permitiu com que ele deixasse uma intensidade bastante alta e aí pudesse passar através do vidro, né? Tem ali, acho que uma parte da mesa na qual ele está em cima, né? Que lá acabou provocando o reflexo de uma sombra, né? Que também passou através do vidro e aí provocou um efeito bem diferente também, tá? Vocês veem que a forma ali do vidro, ele dá essas sombras diferentes, né? Ele vai, parece que contornando ali o objeto e vai dando forma também para a sombra. A gente observa ali no tampo em cima, né? No spray ali, que tem uma fonte de luz frontal, né? E bem acima ali, mas ela está bem fraquinha, né? Praticamente ela vai só provocar esse efeito de reflexo ali do canal especular na tampa, né? Ali no spray, e ali embaixo ele vai talvez tirar um pouquinho de uma eventual sombra que provocaria essa luz ali de trás, né? Então ele compensou um pouquinho ali embaixo também na base. E aí nesses outros dois casos aqui a gente tem uma luz mais forte, né, frontal, principal, e aí também o fundo, uma luz que está incidindo ali no fundo, que está transpassando o objeto, tá?
Nos, nos dois vidros aqui, a gente observa que são duas fontes de luz frontal, né? Uma em cada lado. Isso provocou aí o reflexo nas duas laterais dos dois vidros, né, dos dois objetos, no tampo também, né? A gente consegue observar o reflexo e aí provavelmente a gente tem também embaixo ali uma fonte de luz, né, que está iluminando a parte de baixo dos vidros, né, para não deixar a sombra muito marcada na base. Bom, aqui nesse caso a gente tem ali também iluminação, né, de objetos transparentes de vidro, só que o fundo ele é preto, né? Então a gente observa ali que pela forma dessa primeira objeto aqui, né, ele produziu uma sombra bem interessante, né? Como não há reflexão de luz, você veja que interessante, embora no fundo preto não há reflexão de luz, né, ele deixa transpassar pelo objeto ali que é o vidro, né, que é transparente. Tá? Então a gente tem ali a luz frontal, né, provavelmente são duas luzes frontais. Né? Embaixo a base já é branca, né, a base embaixo, né, da qual já está o objeto em cima, ele é branco, então ele já vai produzir uma reflexão de luz e provavelmente a gente tem duas luzes laterais ali que estão iluminando as laterais desse objeto. Um mais forte do que o outro, né? O lado direito ali a gente observa que é um pouco mais forte, o lado esquerdo um pouquinho mais fraco. Né? Como é que a gente observa que não há luz frontal nessa primeira foto, ali, nesse primeiro objeto? Pelos canais especulares. Né? Lembra, a gente sempre procura primeiro o canal especular. Né? Ali no fundo não vai ter porque não reflete. Então a gente consegue observar dois canais especulares aqui no tampo desse objeto, né, primeiro objeto. E na frente aqui a gente observa até uma sombra preta, né, que não há incidência de luz, não há reflexo, mas a gente consegue observar na superfície lisa, ali brilhante, que não tem um reflexo de luz frontal. Okay? Já ali no segundo caso já fica um pouquinho mais complicado, né? A gente tem os objetos transparentes, né, a água, o vidro, eles conseguem deixar transpassar a luz ali bastante. Né? Tem o fundo preto que a gente consegue observar através dos objetos transparentes, né? Tanto a água quanto o vidro. E aí ele produz uma sombra interessante também, né? Bastante forte ali até, né? As partes escuras. Né? E ali no copo, na garrafa, na garrafa, né? Primeiro a gente consegue observar um canal especular, né? Uma fonte de luz ali. Okay? E no copo a gente observa dois canais especulares, dois focos, duas fontes de luz, uma na direita e uma na esquerda, ambas de forma frontal. Okay? Talvez isso seja o que está, essa segunda fonte de luz aqui no copo é o que está produzindo também o reflexo ali na garrafa de água embaixo. Né? Então trouxe um efeito também bem interessante. E ali no fundo, né, abaixo da parte preta, a gente tem uma luz azul, um foco de luz azul, né, que está também produzindo um efeito bem interessante no copo e na garrafa, mais no copo, né? E o copo deixa transparecer essa luz azul também. Então a gente tem a mistura aqui de vários tons de luz, né? Azul, preto, né, que é a sombra ali do falta de reflexo de luz do fundo e dos canais especulares aqui frontalmente. E aqui a gente vai ter alguns objetos, né, que não são transparentes e nem translúcidos, eles são opacos, né, porém com a superfície brilhante. Então eles vão refletir bastante os focos de luz. Né? Os instrumentos musicais geralmente usam bastante verniz, então eles produzem uma superfície bastante brilhante. Okay? E a recomendação que a gente deixa é para que a luz possa desenhar e contornar os objetos, né, as formas de um objeto. Então, embora aqui no primeiro exemplo a gente tenha um fundo escuro, né, e opaco, a gente tem uma fonte de luz só incidindo, mas como ele possui várias peças, né, no saxofone,
ok? A gente tem também ali o foco de luz principal incidindo na forma toda ali do tubo, né? nas presilhas também, né? No corpo ali. Então a gente observa o formato de um desenho mesmo, né? Que vai contornando ali o instrumento. E ao longo do tubo ele vai fazendo um desenho e o canal especular está bem forte ali, a intensidade da luz é bem forte. Então ele acaba desenhando bem ali no instrumento, refletindo bastante na superfície do corpo, tá? E aí provoca um efeito bem interessante, tá? E pelo fato do objeto ser bastante brilhante, ter uma superfície bastante reflexiva, tudo que está de forma frontal, né, ou próxima ao objeto, e que tenha luz, algum tipo de reflexão de luz, ele vai ser capturado ali pelo instrumento musical. Então ele vai aparecer, né? Qualquer objeto que contém uma reflexão de luz vai aparecer ali no objeto. Tá? É o que a gente percebe ali no segundo exemplo, né? Que já é um fundo claro. Fundo branco, daí tem também pelo canal especular a gente observa um foco de luz só aqui para o lado esquerdo, né? A gente observa também pela sombra que é uma luz mais suave, embora bastante intensa. E aí o objeto, a superfície branca ali da partitura, ela faz o seu papel, né? Ela reflete ali a luz e aí vai incidindo sobre o objeto ali, o instrumento, né? Vai provocando, vai delineando também o desenho. E as próprias partituras elas vão sendo refletidas também um pouco ali no corpo do saxofone, né? E aí pelas formas que tem o instrumento, ele vai também delineando, a luz vai sendo delineada ali ao longo do corpo, né? Que vai produzindo alguns efeitos bem interessantes também. Bom, aqui a gente vê um outro exemplo, né, em outro instrumento que utiliza a superfície com bastante reflexão. Mas o que, que acontece? Nesse primeiro exemplo, a gente além de ter um fundo escuro, ou seja, que ele não reflete luz, né, a gente não vai ter a presença da luz, do reflexo e nem do canal especular delineando o objeto, né? A guitarra, embora tenha bem pouquinho ali na ponta, ali atrás, né? Mas é muito pouco, é bem pouquinho, né? A gente vai ter ali a presença por um objeto que é bastante cobiçado e pode ser mais valorizado. Ali no segundo exemplo, além do fundo branco, né? Ele traz bastante reflexão da luz, né? Na frente a gente tem já a presença do canal especular e de uma fonte de luz, né? E aí o reflexo delineando um pouco mais o objeto. Ele valoriza um pouquinho mais, né, a forma. As pessoas elas têm um fascínio muito grande pelo brilho, né? Então toda vez que a gente tem num objeto de fascínio aí a reflexão de luz, né, um canal especular presente, ele traz um pouco mais de atenção, né? Chama um pouco mais a atenção, valoriza um pouquinho mais o objeto. Poderia ter outros canais especulares, né? A presença de mais focos de luz, mas é só um exemplo de como a gente vê ali, como que a luz, a presença do reflexo faz bastante diferença.